Bom dia, família abençoada. Eu quero ser grato a Deus por este momento de estar aqui no meu cantinho predileto, né? Exaltando esse grande e poderoso Deus. Ontem eu falei um pouco sobre a questão do medo, né? Eu fui até interpelado por pessoas que dizem que nós crentes não devemos ter medo. Se fosse assim, nós não morríamos de câncer. Se fosse assim, nós não morríamos de acidente. Só porque somos crentes, não morríamos de bala perdida, né? Só porque somos crentes. Se você acha que você é crente demais e quer desafiar a Deus, eu dou um conselho. É só pegar o Salmo 91, pular do terceiro andar, lendo ele bem alto, para ver o que acontece com você lá embaixo. Então estamos sujeitos às mesmas coisas, tá bom? Mas vamos deixar isso para lá, porque ele não vai resolver. Sempre esse programa é democrático e as pessoas têm a liberdade de expressar, de falar, né? Eu até agradeço àqueles que comentam, às vezes, né? Eu fico grato porque a democracia do programa, a Voz de Deus no celular, ele é cultural, ele tem essas situações. Mas eu quero falar hoje das nossas lutas interiores. Muitas vezes nós estamos tão apertados com nossas próprias lutas, aprisionados dentro de casa, dentro de nossas emoções, e nós achamos que não tem mais jeito para nós. Nós temos medo de tudo, temos medo de relacionar com alguém, temos medo de ferir alguém, já estamos feridos dia e noite, até por nós mesmos, e achando que o próprio Deus nos abandonou. Quantas vezes eu cheguei a pensar que Ele não estava mais comigo, nas minhas lutas, né? Eu cheguei a passar em um monte, até 20 dias, só tomando água, e eu falando com Deus, e eu achava que Deus não estava me ouvindo. Só que tem uma coisa, Ele disse: o que eu faço hoje, entenderás amanhã. Então acontece os nossos medos, as nossas emoções, os nossos traumas, ele nos assola. Quantas vezes nós nos sentimos que tudo se acabou para nós? Eu vou chutar o balde, eu não vou mais ficar nessa linha evangélica não, porque isso está me matando. Eu preciso viver e Deus não está comigo. Mas uma coisa eu te digo, com experiência própria, Ele jamais te abandonará. Diz na Bíblia que se um pai, se uma mãe abandonar o filho, o Senhor acolhe. Mas toda vez que nós estamos com confusões dentro de nós procuramos fugir mesmo, é normal. Por quê? Que Adão, quando Deus chamou Adão, meu filho, ele fugiu, ele estava com medo de enfrentar a situação. Aqui tem um caso muito bonito, né? Diz a Bíblia que em Lucas 24:13, que 2 discípulos tiveram que fugir de Jerusalém com medo. Com medo. Jesus foi morto ao 3º dia. Eles fugiram por causa da pressão sobre eles. Não tiveram coragem de encarar o problema. Aí isso acontece com nós. Diz a Bíblia que tinha uma aldeia chamada Emaús. Eles começaram a fugir de noite. Eu vou ler para você ver aqui, tá bom? Eu vou ler, é melhor. Ó. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. 60 estágios, na medida de hoje, são 12 quilômetros. Agora imagina 12 quilômetros de noite e com medo da opressão, porque eles estavam matando o povo de Deus. Tiveram que fugir. E eles iam comentando entre si, falando, desanimado, que Jesus tinha abandonado eles. Jesus prometeu, era um grande profeta, mas o abandonou eles, morreu, e agora? O que faremos? Aí de repente, no decorrer da Bíblia você pode ler que Jesus
aparece entre os dois e começa a andar com eles e perguntar de quem vós estão falando. Ele disse, é de Jesus o Nazareno, que disse que era profeta, ia nos remir, e agora estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. E o próprio Jesus conversou com eles, andou 12 quilômetros, ouvindo eles e falando. E diz a Bíblia que um deles sentiu o coração se alegrar, o arrepio, a graça, enquanto aquele homem falava. Só que ele não sabia que aquele homem é Jesus. Então eu quero te dizer que Jesus não vai te abandonar. Se nós chutarmos o balde agora na linguagem nossa, teremos que pagar um alto preço. O preço é muito alto. Quantas vezes na minha vida eu pensei em chutar o balde também. Eu não sou diferente de você. Largar tudo. Mas eu vou fugir para onde? Para Emaús? 12 quilômetros no escuro? Diz a Bíblia que Jesus chegou numa certa aldeia, Natal, Emaús, sentou com eles, pegou um pão, partiu. Quando partiu o pão, as escamas caíram dos olhos deles, estavam cegos de problema, cego de emoções. Estava tapada os olhos. Quando Jesus foi embora, um deles disse bem que aquele era Jesus, porque meu coração ardia quando ele falava, meu coração queimava quando ele falava. Então eu quero nessa manhã, você não duvide do seu chamado, não chute o balde, como digamos na palavra corriqueira. Ele te chamou, uma vez que ele te chamou, ele garante. Eu digo como experiência própria, quantas lutas eu não passei, quantos choros eu não chorei, quantas amarguras eu não passei, quantas calúnias eu tive que submeter para não chutar o balde. Mas hoje, com minha experiência, as minhas clãs já brancas, eu acredito que ele não me abandonou. Então confie no Senhor também. Não importa o teu chamado, uma vez chamou, ele garante. Se olhar para os patriarcas, se olhar para Davi, olhar para Abraão, toda a história bíblica, Jesus, Deus, nunca abandonou ninguém. E você é separado, você é separada. Olha, mulher, você é separada, não adianta. Mas eu não estou aguentando mais. Você vai aguentar, porque o mais forte é que está em você. Bom dia, Pastor Zelito, coragem e trabalho.